meditar, né? Eu peço que relaxem nas suas cadeiras e que possamos, de olhos fechados, porque a gente consegue uma melhor concentração, né? Vamos elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus Cristo, agradecer pela oportunidade de estarmos aqui, mais uma vez reunidos em nome dele. E ele aqui está conosco, pois ele disse: quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali estarei entre eles. Sentindo o afago, o abrigo do Mestre, que possamos abrir nossas mentes e nossos corações em muita gratidão para o plano espiritual que nos auxilia. Agradecer ao Mestre Lyonês Allan Kardec por tudo que trouxe, por toda a sua dedicação, seu esforço para nos trazer a doutrina. E a todos os irmãos que nos auxiliaram e auxiliam até hoje, para que possamos compreender melhor os desígnios dos caminhos do Pai. Que assim seja, graças a Deus. Bom, pessoal, encerrando o ano, né, que estamos, hoje a ideia é conversar aqui a respeito de uma passagem muito interessante que a gente sempre ouve falar, né, que está no Sermão da Montanha ou Sermão do Monte, como prefiram: vós sois o sal da terra e vós sois a luz do mundo. É algo que a gente ouve, é meio corriqueiro, é tradicional, mas o que será que isso significa realmente? Como pode impactar na nossa vida? Ser o sal da terra e ser a luz do mundo. Então, primeiro, eu queria começar a gente entender, nós que estamos aqui, como essas pessoas que estão aqui, se a gente olhar para o lado, somos diferentes, não somos? Bem diferentes uns dos outros, não é? Um com os pneuzinhos, outro mais sequinho, não é? Um carequinho, um cabeludo, né? Sexo masculino e feminino, cor, pele variada. Então a gente é diferente. Somos diferentes enquanto espíritos também. Uns já com mais bagagem espiritual, outros com virtudes muito mais exacerbadas, outros ainda tentando conter os vícios morais, as mazelas, né, que a gente tem. Mas quando a gente passa por aquele portão, a gente entra na casa espírita, essas diferenças, não vou dizer que desaparecem, mas a gente não liga mais tanto para elas. Porque quando a gente entra na casa espírita, a gente começa a ser mais igual. Por quê? Porque a gente começa a ser igual nos nossos interesses, nos nossos desejos. Se eu perguntar para vocês, o que você busca da sua vida? Difícil a pergunta, né? Mas se perguntar o que você busca, tem alguma lampejo? Não. E você, Juninho? Evolução espiritual. Evolução está colando, né? E você, meu? Evolução. Ou seja, vendo como a gente busca, às vezes eu até não sei por quê, porque não está preparada para a pergunta, né? Mas quando a gente faz assim, fala, pô, evolução espiritual, felicidade, plenitude, paz, equilíbrio, harmonia, quem é Deus? Né? Então a gente vai buscando alguma coisa. Então, quando a gente pergunta o que você busca na vida, aqui no centro, a gente está tentando deixar de lado as agonias, as melancolias, as dificuldades lá de fora, para tentar encontrar um caminho melhor dentro da nossa evolução, desenvolvimento espiritual, melhoria, iluminação, paz, saúde, bem-estar, felicidade, aquela parafernália toda que a gente fala que a gente quer da doutrina. Se eu tivesse feito essa pergunta 1 hora antes, ali na pracinha, a resposta seria diferente, porque uma mega cena da virada ia ajudar, não ia? E eu não ia. É que aqui no centro a gente tem que falar que é bonzinho, todo mundo quer paz, evolução e harmonia. Mas lá fora eu ia pedir pela mega da virada. E que alguém me desse o bilhete ainda, que eu não quero nem gastar para comprar. Né? Mas a gente também quer sucesso. E não um sucesso de, vamos dizer, glamorização, mas um sucesso de ser bem-sucedido na vida.
quer uma realização profissional, pessoal, que a família esteja bem, saúde, bem-estar, bens materiais a gente também quer, não quer? E não é errado. Porque lá, nas leis morais, quando a gente pega o livro dos Espíritos, temos as 10 leis divinas ou morais, uma delas é a lei do progresso. E o progresso vai acontecendo como? Poxa, antes eu morava numa caverna, quando era um homem, há 10 mil anos atrás, né? Como disse o Raul Seixas, né? 10 mil anos atrás, eu morava numa caverna. O desejo do progresso fez a gente se unir em tribo, construir uma casa, tijolo, colocar casa em cima de casa, prédios de sei lá quantos andares. Então isso é progresso, então faz parte da nossa evolução. Mas dentro dessa diversidade que somos física e espiritualmente, em uníssono, a gente quer um bem maior de evolução, felicidade e tudo mais. Agora, olha que engraçado. Mesmo quando a gente fala evolução, desenvolvimento, iluminação, paz, harmonia, a gente está pensando mais em nós ou a gente está pensando no mundo? A gente pensa mais na gente mesmo, não é? Eu quero paz, eu quero a minha evolução, eu quero a minha plenitude, para mostrar que a gente ainda é egoísta. E não tem nada de errado nisso, tá? A gente ainda está começando a nossa vida espiritual. A gente não está do patamar de Jesus. A gente está aqui. Então a gente quer essa paz, plenitude, harmonia para a gente. Se puder espalhar para os outros, show de bola. Mas eu quero para mim. A gente não está preparado para falar, eu me sacrifico na cruz para que todos vocês tenham paz. Bom, eu posso falar por mim, por vocês não. Mas eu não estou preparado para isso. Mas se a gente não for nem tanto para lá, né, de se sacrificar para isso, eu pergunto, por que a gente não respondeu o que você quer ser da vida? Por que a gente não responde que a gente, na verdade, quer ser como Jesus? Qual a dificuldade da gente falar que quer ser como Jesus? Que ele está muito aqui em cima? Será que é essa realmente a dificuldade? Será que nós sendo assim iguais, se Jesus estivesse aqui, o que ele falaria para nós? Ele falou, vós sois o sal do mundo, vós sois o sal da terra, o que mais que ele disse? Podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais, não é? Então ele nos colocou no mesmo patamar que ele. Ele é o que para nós? Ele é o maior exemplo, não é isso? É? Então por que nós não respondemos o que você quer ser? Eu quero ser exemplo. Olha a diferença que isso faz, gente. Quem aqui tem filhos ou netos? Vários de vocês, né? A gente quer ser o que para os nossos filhos e netos? Exemplo, é ou não é? Por quê? Para que ele me vanglorie, coloque num patamar assim? Não, para eu deixar o meu legado. O que Jesus fez? Ele deixou exemplos. Jesus não escreveu, escreveram a vida dele, escreveram por ele, para nós. Jesus não falou, façam o que eu estou dizendo. Ele veio aqui e fez. Ele pregou, ele tomou porrada mais do que qualquer um que já passou por aqui. A própria turminha dele, os parça dele, os 12 parça, né, que tinha lá, muitos ali falaram, não acredito, será? Mas lá ele veio e deu exemplo. E a gente segue até hoje. 2000 anos nos ensinamentos dele. Por que a gente não coloca que eu quero ser exemplo? Se Gandhi falou, você deve ser o exemplo da mudança que deseja fazer no mundo. Gandhi trouxe isso para a gente. Teólogo alemão Albert Schweitzer, tem várias comunicações maravilhosas dele já no plano espiritual. Dar o exemplo não é a melhor maneira de influenciar a outros, é a única. Ser exemplo é para isso que a gente está aqui. A gente está aqui para melhorar, para evoluir, para crescer, para deixar nossas mazelas de lado, para angariar virtudes e para ser exemplo.
Porque é muito fácil a gente falar, eu não consigo. É muito fácil ser comodista nessa vida. Agora, quando eu tenho uma responsabilidade com filhos, com netos, com sobrinhos, com alunos, com colegas de trabalho, com vizinhos, eu tenho que ser exemplo. Como é que eu posso ser exemplo? Meu vizinho está dormindo, eu estou lá no pagodão, 8 horas da manhã, no domingo, alto pra caramba. Eu estou fazendo o quê? Estou querendo briga. Desculpa. Eu não estou sendo exemplo da educação e do respeito com o próximo, não é? Então a nossa busca é sermos exemplo. Quando a gente entende que a gente tem que ser exemplo, aí a gente começa a compreender sal e luz. O que é ser o sal da terra? O que é ser a luz do mundo? Para que serve o sal? Tempero. Para temperar, certo? E quando eu coloco muito sal, estrago, não é? Então vamos dizer, o amor é um tempero. Excesso de amor talvez seja até um erro, porque a gente não sabe ainda amar direito. Concordam? Se eu amar demais meu filho e protegê-lo demais, ele vai estar preparado para a vida? Então a gente tem que tomar cuidado com o excesso daquilo que a gente faz. Que às vezes até uma coisa que a gente acha boa pode ser perniciosa para o outro. Só que sal serve para dar tempero, show de bola. Mas e na época de Jesus? Ele servia para conservar os alimentos. Não sei se vocês sabem, mas há 2000 anos atrás não existia geladeira nem freezer. Airfryer, essas coisas não rolavam, tá? Como se conservava a carne? Salgada. Salgava a carne, formava aquela crosta para conservar a carne. Então o sal serve para conservar e para dar sabor. Vigiai e orai. Vigie, esteja conservando a sua atenção, preservando a sua atenção, auxiliando o próximo e dando sabor para a sua vida e para a vida do outro. Ame a Deus e ao próximo como a si mesmo. Vigie e ore, conserve e dê sabor. Esse é o primeiro pilar que a gente tem que começar a entender. Dar para receber, não é isso? Não é receber para depois dar. Então eu dou a minha vigília, eu dou a minha atenção, e aquele que necessitar, eu dou sabor à vida, eu conservo a integridade daquele. Devemos ser o sal da vida, do próximo. Onde está o próximo? Na minha família, no meu trabalho, na minha vizinhança, no centro espírita. Às vezes a gente no centro, que a gente é tão bonzinho quando chega no centro, mas a gente não percebe que a pessoa do lado está ali, aquela que a gente vê toda semana, mas hoje ela chegou meio cabisbaixa. E a gente às vezes nem dá um sorriso para ela. Às vezes a gente não vê que ela está meio arcadinha com o peso no ombro. A gente está sendo sal? É mais fácil a gente não ver. É mais fácil eu pegar o celular e fingir que eu estou falando com alguém. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Dentro das empresas, a gente entra num prédio, sobe no elevador, gente do céu, parece que as pessoas têm medo de entrar com outra pessoa no elevador. Elas somem, elas fecham a cabeça, põem a mão no bolso, começam a se encolher, simplesmente para não sorrir para o outro. Onde que eu estou sendo sal e luz de uma forma dessa? Aquele vizinho que às vezes não sai 2 ou 3 dias na rua, que já vai, pô, tá tudo bem, precisa de alguma coisa. Às vezes aquele sorriso é o que a pessoa precisava para mudar aquela energia ou vibração negativa que ele às vezes está desolado, sozinho, melancólico, precisando desabafar com alguém. Então, ser o sal e a luz da terra é a gente entender, eu estou reconhecendo o meu próximo? Quem é o meu próximo? É só aquele pedinte da rua? Não, às vezes é uma pessoa que está bem de saúde, tem uma família enorme, mas está com uma angústia enorme dentro dela. Pode ser um mega empresário, você não sabe. Se coloque como sal para eles. Você preza as diferenças, principalmente na família. Amanhã teremos ceia de Natal, quem vai estar com um parente que não gosta na mesa?
né? Pelo sorriso já deu para perceber, né? Mas vamos dizer, temos rusgas de família, concordam? Todo mundo é igual? Não. Então, a gente está aceitando ele como ele é, mas ele é errado. É o jeito dele, é a escada evolutiva dele. Você pode mudar o outro? Não, eu posso mudar a forma como eu enxergo o outro. Ele tem uma virtude, deixa com a virtude. Não tem nenhuma? Beleza, deixa ele lá. Vai deixar ele te afetar e vai ficar falando mal dele? Não há necessidade. Então, preze as diferenças. Nós somos diferentes. Você está tendo empatia com o outro do jeito que gostaria que tivessem com você? Você não está julgando o outro, está sendo tolerante, indulgente, paciente para com o outro? Hoje mesmo eu brinquei, coloquei um post, né, que em 2026 eu tenha paciência. Porque 2025 está muito perto, né, para eu trabalhar com isso. Mas é brincadeira, mas eu estou sendo paciente com o outro. Então eu tenho que parar para pensar se eu estou sendo sal ou se eu estou sendo insosso na vida dos outros. E quando eu sou insosso para a vida dos outros, a minha para de ter valor. Olha que pesado isso. Se eu não faço bem para os outros, para que eu sirvo? Pesa? Pesa, eu sei. Mas é isso que tem que ser, gente. Desculpa. É muito legal vir aqui, eu sempre falo para vocês, chegar no centro, ouvir de amor, é legal, mas de vez em quando tem que dar um pontapézinho para a gente dar um passo para frente. Então a gente precisa começar a pensar nisso. Eu estou deixando de lado o meu orgulho, a minha presunção, a minha vaidade, a minha arrogância, para que o outro possa falar. Às vezes só a gente domina o assunto, estou permitindo que o outro fale, exponha o ponto de vista dele. Então vamos parar para pensar se eu estou sendo sal. E aí, vamos dizer que eu já estou começando a ser o sal. Será que agora eu estou sendo luz? Ou estou sendo treva? Ou estou tendo dificuldade? Quando a gente vê um mundo de trevas, um pontinho aqui está todo mundo acompanhando, né? A gente acompanha. No meio de uma floresta densa, a gente consegue enxergar um pirilampo, um vagalume, não é? Por quê? Porque no meio das trevas, todos nós podemos fazer a luz. E no mundo lá fora, que está todo mundo, ou todo mundo, não, pelo amor de Deus, né? Não é todo mundo, mas que tem muita gente depressiva, negativa, pessimista em relação a tudo, somos nós que podemos ser a luz. Amanhã, quando na ceia vocês estiverem, alguém estiver reclamando, fala, hoje é dia da gente se alegrar, por quê? Porque é o dia que a gente comemora o nascimento de Jesus. Hoje estamos reunidos em família, passamos por pandemia, passamos por dificuldade, chegando a mais um ano aqui, vivos, inteiros, talvez com umas dorzinhas aqui ou ali, mas estamos aqui. Então é um momento de se regozijar, de ter prazer. Isso é ser luz. É tirar a escuridão da negatividade e trazer luz para a nossa vida. Vós sois a luz do mundo. Jesus disse, não coloque o candeeiro debaixo do alpendre. Por que a luz está no alto? Porque se estivesse embaixo das cadeiras não ia iluminar nada. Ia para ir chegando só vultos aqui, não é? Ia parecer meio umbral o bagulho. Então a luz tem que ficar no alto. A luz do farol fica no alto para que o navio não bata nos rochedos. Não é isso? Então faça a sua luz brilhar. Essa luz reside. Por mais que a gente não acredite, muitas vezes, porque a nossa fé nem é do grão de mostarda, não é isso? Mas a luz reside dentro da gente. A gente tem que fazer essa luz brilhar. Ah, é no ano que vem? Não, é a partir de já. É a partir de agora. Essa luz pode brilhar quando vem o pensamento de uma pessoa que você não vê, não fala há tanto tempo. Você pode mandar um zap para ela. Mandar em áudio de preferência, para ela ouvir tua voz. Se for muito envergonhada, manda um emoji mesmo. Beleza. Pensei em você. Show. Mas faça, talvez seja isso que a pessoa, nossa, que bom que você me mandou. Não acontece algumas vezes na sua vida? Você manda alguma coisa, estava precisando ouvir uma mensagem dessa. A frasezinha do Chico, tudo passa. Aí a pessoa recebe, nossa, eu precisava disso hoje. Por quê? Porque você está sendo luz e está ouvindo a tua intuição. Está ouvindo o teu guia falando com você, faz isso. Mas se a gente
fizer igual os macaquinhos japoneses, né? Não ouço, não falo, não enxergo, a gente não vai ser nem sal nem luz. Em momentos de treva, de escuridão, de dificuldade, é a chama do entusiasmo que fala alto. Entusiasmo vem do grego enteus, já coloquei várias vezes aqui, acho que para vocês, enteus. Eu em Deus, Deus em mim. Enteus. Deus faz parte de mim e eu faço parte de Deus. Entusiasmo é uma chama que vem de dentro. Não é um motivo de ação, motivação, algo externo. É de dentro, eu quero melhorar. Eu venho aqui no centro buscar a paz. Eu venho aqui buscar conhecimento. Eu venho aqui buscar uma tranquilidade através da fluidoterapia. Me recarregar, me reenergizar. Então é esse entusiasmo que a gente precisa para encontrar a luz. E aí quando a gente começa a ser sal da terra, a luz do mundo, a gente vai encontrando paz, equilíbrio, harmonia, vontade nas coisas mais simples e mais singelas. Como a gente estava conversando aqui, ouvindo as músicas, a letra das músicas começou a tocar Tim e Vanessa, já escorre uma lagriminha aqui, porque a música toca muito forte a gente. E aí você começa a encontrar felicidade, sal e luz. Uma criança que está correndo lá fora soltando pipa. Você começa a se alegrar com a felicidade dos outros. E isso é maravilhoso. Com alguém pegando um cachorrinho lá e fazendo carinho. Um casal passeando de mão dada. Nas coisas simples da vida você encontra prazer e equilíbrio. Porque essa é a vida. E até na música, Vinícius de Moraes, A Casa, lembra da música? Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Não é isso? Ninguém podia entrar nela não, porque na casa não tinha chão. Ninguém podia dormir na rede, na casa não tinha parede. Ninguém podia fazer pipi, porque pinico não tinha ali. Não era isso? Mas era feita com muito esmero na Rua dos Bobos, número 0. O que é a casa sem teto? É engraçado uma casa sem teto. Não é? Por que é engraçada? Porque não confere abrigo para ninguém. Não é? Você não está protegido do vento, do calor, da chuva, de nada. Qual é o teto da nossa casa senão Deus? Quem está acima de tudo, protegendo todos nós? Deus. A casa, ninguém podia entrar nela não, porque na casa não tinha chão. Qual é o chão de toda a casa senão o amor? Que lastreia tudo, que cuida de tudo. Qual é o princípio de todas as virtudes, senão o amor? Então a casa vai ser engraçada se não tiver Deus e não tiver amor. Na casa ninguém podia dormir na rede, dormir para tranquilidade, para ter paz, para ter repouso, para de repente pegar um livro e estudar, para ter um momento de ócio, talvez, que é necessário também, de preguiça, e assistir uma novelinha, um filminho ou qualquer coisa. Então vamos dizer, ninguém podia dormir na rede e ter paz porque na casa não tinha parede. Quais são as paredes da nossa vida, senão as pessoas, os espíritos que temos ao nosso redor, encarnados e desencarnados, que quando a gente precisa de um abraço, de um aconchego, de uma palavra, dão uma tranquilidade que a gente precisa. Mas sabendo que nós somos diferentes, como foi dito no começo, e por sermos diferentes, pensamos diferentes, temos virtudes diferentes, temos dificuldades individualizadas, e isso pode trazer pequenas rusgas, pequenas caquinhas. Então, para isso, a gente precisa do piniquinho, pinico do perdão, pinico que tem a tolerância, a benevolência, a indulgência, porque sempre que alguém fizer algo que eu não gosto, coloca no piniquinho e joga de lado para o lugar conveniente para ele. Porque se eu deixar o piniquinho transbordar, vai feder, não vai? Então é por isso que eu tenho que perdoar. É por isso que eu tenho que ser indulgente, benevolente. Uma casa sem Deus, sem amor, sem pessoas, espíritos ao nosso lado, sem benevolência, indulgência e perdão, pode ser até feita com muito esmero, mas é na Rua dos Bobos, número 0.
E é o que a Rua dos Bobos número 0? Lá fora, o mundo materialista, hedonista, está falando para vocês, você vai no centro de novo, beato de centro, acha que vão colocar a mãozinha na sua cabeça, vai livrar tudo, vai tomar uma aguinha e você vai estar de boa. O mundo lá fora está achando que a gente é tonto. E é por isso que a casa é feita na Rua dos Bobos número 0, que nos convidam a ficar de fora do banquete de Jesus. Mas Jesus nos convida a conhecer Deus, a lastrear nossa vida no amor, a respeitar as pessoas através de tudo aquilo que Ele ensinou. E aí a gente começa realmente a ser sal e luz. Estamos chegando no fim do ano, né? Daqui 10 dias está batendo aí o ano novo. A gente já tá, alguém aí já começou a fazer listinha de promessas? Não? Regime, caminhada, nada disso? Alimentação melhor, não começaram ainda? Olha lá, está procrastinando de novo, né? Mas vamos ver, a gente vai começar a fazer nossas listinhas. Cadê na sua listinha? Põe lá, número 1, ser sal e ser luz. Mudar para que eu possa ser exemplo. E não ser exemplo para me colocar em um pedestal. Ó, como ele é bom, ó, como ela é maravilhosa. Não, porque eu quero ser um agente da transformação no mundo. E quando eu sou sal e luz, eu me reconecto. Eu me reconecto com o divino. Eu vou fazer uma pergunta para vocês agora. Pensem numa cor que não existe. Não dá. Não dá, porque você está pensando numa cor, é meio esverdeado, meio azulado, puxando para uma cor ou para outra, não é isso? Por que não dá para pensar numa cor que não existe? Porque a gente não tem referência. Aquilo que a gente não conhece, não dá para a gente imaginar. Agora, se eu perguntar para vocês, pensem num mundo bom, sem guerra, sem violência, sem malícia, onde as famílias, as pessoas se respeitam com dignidade. A gente consegue imaginar esse mundo? Por que a gente consegue imaginar esse mundo se a gente nunca viu? Porque a gente não lembra dele aqui. Mas quando a gente estava no plano espiritual, a gente teve contato com ele. Quem aqui leu, assistiu Nosso Lar, Missionários ou qualquer outro, vai se lembrar que quando André, a galera estava lá, vinha lá um telão, surgia um holograma, um home theater lá que eles tinham, e aparecia um espírito de luz mostrando o que era esse mundo divino. Ou seja, a gente já teve contato com ele. Ele está aqui, é o nosso desejo de chegar lá. A cor que não existe, a gente não consegue, mas esse mundo a gente consegue. Cabe a quem trabalhar por esse mundo? Somente a nós. No Livro dos Espíritos, Kardec pergunta para a espiritualidade: por que existem tantos espíritos maus ao redor da Terra? E a resposta não é cômoda para nós. Ele fala: enquanto vocês estiverem praticando o mal, pensando o mal, enquanto estiverem encarnados com o mal, estarão atraindo. Mas quando nós nos melhorarmos e tivermos mais pessoas encarnadas positivas fazendo bem, não vai ter espírito negativo querendo arrastar a gente para trevas. Não vai ter obsessor por aí dando sopa, porque cada vez que a gente chega no centro, a gente é um Uber, né? A gente é carregado de espírito aqui. Vocês acham que não, mas chega. Pode ser bom ou ruim, depende de vocês. Passei o dia xingando e brigando, você está carregando quem? Aí não é nem Uber, já vem de van. O ônibus é articulado, se é mole. Mas cabe a nós essa mudança. Cabe a nós esse processo. A gente pensa em Deus. Quantas vezes no dia de hoje a gente pensou em Deus? Quantas vezes a gente devotou uma pequena atitude, ai, Deus me ajude, e não Deus faça por mim, tá? É diferente um do outro. Mas quantas vezes a gente fala, poxa, eu entrego essa ação a Deus, eu faço por Deus, eu faço porque eu quero fazer o melhor. A gente chega em centro, vem aqui, ai, Deus, 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 sai daqui, nossa, demorou a palestra, né?
Já sai falando bobagem. Ai, tem que correr para fazer janta para a ceia de amanhã, tem que isso, aí o supermercado está cheio, ai, o trânsito, e já sai reclamando. Então a gente vem aqui buscar equilíbrio, harmonia, chega 1 hora a fluidoterapia, e em 10 segundos já caiu tudo. Cabe a nós manter esse equilíbrio. A gente vai mudar de ano. Vai mudar alguma coisa na vida de vocês? Desculpa, gente, é uma fração de segundo que vai mudar de 24 para 25. É aqui que vai fazer a mudança. Eu posso ter 70 anos fazendo sempre a mesma coisa. Agora, se eu quiser ser agente da mudança, eu tenho que começar a mudar. O que a gente está esperando para ser sal e luz? Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Eu estou sendo. Para pensar, gente. Deus nos fez como um oleiro. O oleiro que pega o barro, e Deus nos fez. Moldou a gente, como se fosse um vaso. Ele deu o melhor dele para fazer esse vaso. Esse vaso, criado simples e ignorante, não é assim que ensina a doutrina para nós? Não é imagem e semelhança, é simples e ignorante. Somos esse vaso. O que é para ser depositado aqui? Alguma coisa para fecundar, terra fértil, para que a boa semente possa ser plantada e dar frutos, não é isso? Mas aí somos nós, esse vaso. E aí a gente passa pela nossa vidinha aqui, colocando o que dentro do vaso? Orgulho. Não é? A gente coloca o que mais? Intolerância. Eu sou bom nisso, tá? Sou top. Inveja rola? Ai, não tem inveja. Não. Será? Eu faço fofoca do outro por quê? Mentira? Ai, mas é mentirinha do bem. A gente sempre quer arranjar justificativa. Ou seja, a gente justifica mentindo para poder mentir à vontade. E a gente vai colocando no nosso vasinho julgamentos. A gente julga os outros. O que mais que a gente tem aqui? Soberba. Sou melhor do que os outros. Raiva, ódio. A gente vai colocando tudo aqui nesse vasinho que somos nós. O que mais tem? Falsidade. Essa pega pesado, né? Mas às vezes a gente falseia, às vezes a gente é falso com a gente mesmo, a gente se ilude. Ah, eu vou no centro, eu faço o que eu tenho que fazer. Desculpa, gente, você está falseando e está se iludindo. Você faz o que você tem que fazer, está sendo sal e luz? Para pensar. Às vezes a gente coloca rancor porque a gente não perdoa. A gente coloca o que mais dentro de nós? Vaidade. A gente coloca, domingão, né? A preguiça. Eu não gosto de ler, então não vou estudar. A doutrina espírita nos convida à leitura. A doutrina espírita nos convida ao estudo. A doutrina espírita nos convida a nos conhecermos, a conhecermos a verdade sobre a vida eterna. E não é uma exposição aqui de 40 minutos por semana que vai ensinar isso para vocês. Até porque se eu, como expositor, falar uma bobagem e você sair aceitando essa bobagem por aí, o que vai ser de você? Você permitiu que eu falseie. Você não está chegando depois e falar, olha, você se equivocou naquilo que você falou. Você não está me auxiliando também. Então, às vezes, a gente se entrega a isso, se entrega à prepotência, se entrega ao egoísmo. E às vezes a gente se entrega a outras coisas. O vaso está cheio, mas a gente consegue colocar mais coisa. Droga, cigarro, bebida, luxúria, gula. Ai, bala de golo, a minha perdição. E a gente vai colocando um monte de coisa aqui. E a gente vai caminhando na vida, esse vaso cheio de porcaria, gente. Só que aí uma hora, o que acontece com esse vaso na hora de dificuldade, na hora de pressão? Assusta, né? Assustou, né? Eu sei que assusta. E é assim que a gente vira. O que sobra da gente? Caco. E é difícil se levantar, não é? Dá para juntar? Dá para juntar, gente? Não dá, né? Aí sabe o que precisa? De outra vida.
Deus nos dá essa oportunidade da gente voltar em outro vaso. Mas se a gente chegar com outro vaso e começar a continuar colocando esses mesmos bichos, o que vai adiantar a nossa reencarnação? Então, gente, desculpem o susto que eu dei aí em vocês, tá? Mas quando a gente causa um certo impacto, mexe com a gente, não é? Alguém quer se quebrar de novo? Porque eu tenho certeza que todos nós aqui já nos quebramos como esse vaso nesta vida, não é? Já passamos por várias dificuldades, a gente já achou várias vezes que não ia conseguir. Talvez nesse momento você ache que não estou conseguindo. Mas Jesus está aqui do nosso lado, falando, seja sal, seja luz. Podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Mas eu tenho fé? Eu acredito realmente nisso? Eu vou pedir mais uma vez para que vocês fiquem confortáveis na cadeira e fechem seus olhos. E vamos pensar um pouquinho na nossa vida. O que esse ano eu prometi lá em 2023? O que eu pensei que eu queria da minha vida e onde é que eu estou? Eu estou bem? Eu estou conquistando aquilo que eu queria? Eu deixei de lado alguns vícios, algumas mazelas morais que eu sempre cultivei? Será que eu estou realmente me melhorando? Se você tem essas dúvidas, tenha certeza que Deus está com você. Tenha certeza que Jesus está com você. Acredite que você tem um potencial enorme. Acredite que Jesus, que Deus querem o melhor para você. Deus pode mudar tudo. Deus transforma a sua vida. Você é precioso aos olhos de Deus. Tenha coragem para acreditar em Deus. Deus faz milagre para você. Deus nunca vai deixar de nos amar. Acredita nisso. Tenha certeza que Deus está com você neste momento. Você tem a escolha. Deus nunca vai deixar de te amar. Deus está com você em todos os momentos da sua vida. Acredite nisso. Respire fundo.
Sinta agora Jesus ao seu lado. Ele é o enviado maior de Deus. Ele está ao seu lado. Ele sopra no seu ouvido, diz o seu nome e diz: meu irmão, venha para fora. Eu preciso de você, porque você não é uma sinfonia inacapada. Você veio para ser co-criador da vida. Você veio para impactar não apenas a sua vida, mas a vida de todos aqueles que te cercam. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais, pois deuses é o que sois. E agora, meus amigos, respirando fundo, agradecendo ao Jesus por estar aqui, calmamente podem abrir seus olhos. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Essas foram as palavras do Cristo. Nós só temos que acreditar. O primeiro passo cabe a nós. Deus não vai fazer por nós. Jesus não vai fazer por nós. Ele quer que a gente dê o primeiro passo. Ele quer que a gente tenha coragem para enfrentar. Ele quer que a gente demonstre a fé para superar os nossos medos. Os discípulos tiveram medo, não tiveram coragem de expulsar os demônios. Jesus falou: tenham fé, acreditem que possam fazer, podem fazer. E aí eles foram adiante e deixaram o legado de Jesus para nós. Seja sal e seja luz, porque a quem muito foi dado, mais será cobrado. Desculpa, tá? Eu dei a responsabilidade para vocês. Não dá para a gente se isentar dela, se eximir dela agora. A doutrina nos apontou qual é o caminho, o evangelho nos apontou qual é o caminho. Não dá para a gente fugir mais. Ai, não quero mais ser espírita. Não tem, a gente já sabe. A porta é estreita. Mas cabe a nós a escolha. Mude, transforme. Chega de esperar o Brasil melhorar. Chega de esperar o outro melhorar, o outro mudar. A nossa vida depende de nós, daquilo que nós fizermos dela. Nós somos os agentes da mudança. Nós temos que fazer a transformação do mundo. A gente pode fazer muito mais. Adeus, ano velho. Adeus, homem velho. Tchau, ano velho. Tchau, homem velho. Para Deus, adeus, ano novo. Adeus, para Deus, homem novo. Esse é o caminho que a gente tem que buscar. E para eu poder fechar, eu quero trazer, já que eu comecei falando que para ser sal e luz, a gente tem que ser legado, eu tenho certeza que cada um de vocês tem um pai, uma mãe, um avô, um professor, um tio, que é aquilo que representa ao máximo, das boas condutas, não tem? Uma pessoa que para você é um ícone. A gente tem, na minha vida, duas pessoas marcaram muito. Esse é meu sogro, seu Volney, faleceu há 3, 4 meses atrás, aí, 92 anos, e uma vez ele chegou para minha esposa e ele falou assim: filha, se uma pessoa que não é muito querida precisar de ajuda, faça o seu melhor pelo ser humano. Independente do que ele te fez, o ser humano merece atenção e respeito. Ele deixou esse legado para mim, para minha esposa, a gente passou para o nosso filho para que ele entenda. E para mim, olha como era fofinho, né? Agora vira esse traste, né? Meu avô foi médico aqui em Sorocaba, Dr. Paulo Rogic, e no velório dele chegou uma senhora bastante simples, já estava aqui no cemitério da Saudade, pronto para fechar a urna, senhora muito simples, colocou as mãos ali sobre o caixão e simplesmente falou: muito obrigado, Dr. Paulo. Saiu as costas, virou as costas e foi embora. E meu avô foi enterrado. Eu não sei o que ele fez para ela, mas para ela ter ido lá se despedir e falar muito obrigado, Dr. Paulo, ele deixou um legado e impactou positivamente a vida dela.
Então, é isso que eu estou dizendo, gente. Quando nós estivermos partindo desta para outra vida, qual o legado que nós queremos deixar? Ele não vai ser construído no momento derradeiro. Ele vai ser construído ao longo da sua vida. Se a gente não tem mais um dia, mais 10 dias, mais 20 anos, o que nós vamos fazer disso para deixar um legado para os outros? Eu só sei que a gente tem que compreender. Nós somos deuses. A qualquer momento a gente pode impactar a vida dos outros. Que a gente tenha plena certeza disso. Que amanhã, na noite de Natal, quando estiver ceando, passagem do 24 para o dia 25, a gente possa fazer uma oração de agradecimento a Jesus. Possa levar nosso pensamento a Deus, porque nos enviou o nosso irmão mais velho para nos ensinar. Agradecer os guias, mentores que nós temos, porque todos os dias nos estendem a mão para impactar positivamente a nossa vida. E que dessa forma a gente entenda que se Deus entrega para Jesus, Jesus entrega para os nossos guias entregam para nós, o nosso legado é estender a mão para o nosso próximo. Que a gente tenha certeza disso e que a gente possa, amanhã, na virada do ano e durante todo 2025, nos encontrarmos em paz, equilíbrio e harmonia. Um bom Natal, uma excelente passagem de ano para todos vocês. Que assim seja. E quem faz sujeito